Pessoal, seja bem-vindo por aqui para a gente tomar mais um café com teologia. Esse canal tem apresentado conteúdos com profundidade, seriedade teológica e também conteúdos que dificilmente você encontrará em outros lugares. Hoje, por exemplo, eu vou fazer uma breve apresentação para você sobre a teologia asiática, teologia que é produzida na Ásia, porque esse canal ele é para quem quer de fato aprender teologia. Muitas pessoas acham que o mundo é apenas a sua igreja, que o mundo é apenas o Brasil, é apenas a América, né? Alguns nem isso pensam, pensam apenas que o mundo é Brasil e Estados Unidos, que é um empobrecimento, né? Porque pensam o Brasil em função dos Estados Unidos, um empobrecimento total. Mas além da gente ter que levar a sério as questões teológicas tipicamente brasileiras, latino-americanas, existe vida inteligente produzindo algo de muita qualidade na África, na Oceania, também na Europa, mas a gente já ouviu tanto da Europa durante tantos séculos que está na hora da gente ouvir o que os latino-americanos têm a dizer, o que os africanos têm a dizer, o que os asiáticos têm a dizer. Então, hoje nós vamos pensar um pouco sobre a teologia asiática. E eu lhe pergunto, por que é importante pensar na teologia asiática? É importante por duas razões. Primeiro, porque, claro que há contextos extremamente específicos, mas há também muito mais similaridades entre as realidades latino-americanas, africanas e asiáticas do que com a realidade latino-americana com os Estados Unidos, com a Europa, principalmente aquela Europa imperialista lá, que vigorou até o século XIX, século XX, né? E outra coisa importantíssima, a Ásia é um dos continentes mais importantes de todo o planeta. Ela é o continente mais populoso de todo o planeta. Para você ter uma ideia, só a Índia e a China são populações de mais de 1 bilhão de habitantes, cada um desses dois países. Só a China e a Índia chegam perto de 3 bilhões de habitantes, né? E fora outros países também muito populosos que tem na Ásia. E a Ásia também é o berço das 3 religiões monoteístas. Foi na Ásia que nasceu o cristianismo, foi na Ásia que nasceu o islamismo, foi na Ásia que nasceu o judaísmo, e isso sem falar que foi na Ásia também que nasceu o hinduísmo e o budismo. Ou seja, as nações, as religiões mais numerosas do mundo, elas nasceram na Ásia. Então, é extremamente importante que nós olhemos com atenção para esse continente, porque lá também há o berço de uma gigantesca, de uma colossal bagagem cultural. Nós temos na Ásia civilizações milenares, como a civilização e a cultura da Mongólia, como a cultura chinesa, como a cultura do Japão, como a cultura indiana, como a cultura de vários outros países, como da própria Palestina, que está na Ásia, né? Então, não é um lugar que pode ser desprezado, embora o cristianismo muito europeu, eurocêntrico, desprezou historicamente a Ásia, a África, a América Latina, né? O cristianismo europeu, estadunidense, depois, eles apenas quiseram dizer o que deveria ser crido. Apenas queriam impor a sua maneira de enxergar a fé e não levaram em consideração essas culturas e esses lugares e as suas próprias vozes. O cristianismo ele não é predominante na Ásia, mas por ser um continente muito populoso, ele é extremamente relevante e numeroso nesse continente. E como eu disse também, a teologia marcadamente ocidental,
ela apenas ouve as vozes da Europa e dos Estados Unidos. Se você já fez alguma faculdade de teologia, eu tenho certeza que você já estudou Estados Unidos, já estudou Europa, já estudou Reforma, etc. E eu também tenho certeza de que você não estudou ou estudou muito pouquinho a América Latina e quase não estudou, se ouviu falar de teologia na África, de teologia na Ásia, né? Isso é uma lástima, infelizmente. E aí, claro, nós temos pouco material ainda, nós temos pouca produção nesse sentido, mas estamos caminhando para esse processo decolonial e de ouvir também as chamadas vozes, entre aspas, periféricas, né? Na Ásia surge uma nova teologia das religiões, uma teologia que dialoga com essas religiões, até porque no continente em que nasceu praticamente todas as religiões importantes do mundo, como não dialogar com essa realidade? Como desprezar essa realidade e achar que isso não representa nada? É uma absoluta insanidade se assim o fosse, né? Por exemplo, um grande teólogo belga, o Jacques Dupuy, ele viveu na Índia há muitos anos e ele escreve um texto de cristianismo em relação e em diálogo com as outras religiões, que é um texto belíssimo também, mas teólogos propriamente asiáticos também propuseram essa relação e esse diálogo da teologia cristã, no caso, com as religiões tipicamente asiáticas. E essa teologia asiática, ela se divide em dois polos principais. O primeiro polo é o chamado polo terceiro-mundista, que é uma expressão até já um tanto quanto obsoleta. Se usava muito a expressão de primeiro mundo, terceiro mundo, no século XX, né, quando havia aquela bipolaridade da conjuntura geopolítica, em que o primeiro mundo era o bloco capitalista desenvolvido, o segundo mundo era o bloco socialista e o terceiro mundo era a América Latina, África e Ásia, que eram os países subdesenvolvidos, né? Essas terminologias na política, na geografia, nem são mais utilizadas atualmente, mas dá para a gente ter uma noção quando a gente fala da teologia asiática terceiro-mundista, que é uma teologia que se debruça sobre as relações de opressão, sobre as explorações geradas pelas potências imperialistas na Ásia. A Ásia que no meio do século XX teve de passar por um processo revolucionário de descolonização, porque tinha ainda várias colônias britânicas, francesas, várias zonas de influência estadunidenses, né? E ela teve que passar por revoluções, como na Índia, como na atual Mianmar, no sudoeste asiático, e em outras regiões, como na China, por exemplo, né? Para se livrar da influência do imperialismo japonês no início do século XX, a Revolução de 1949, enfim, é um processo bastante sangrento e um processo em que a Ásia teve de lutar muito para a emancipação das nações que fazem parte desse contexto e lutar até hoje contra a opressão, a pobreza, as desigualdades geradas pelas potências imperialistas e o domínio que elas exerceram durante muitos anos naquela região. E o segundo polo é o chamado polo da asiaticidade. É um nome difícil, mas que, em síntese, quer dizer uma teologia que leva em consideração o que há de característico tipicamente asiático, né? Ou seja, que produz uma teologia num contexto especificamente asiático, que não importa um contexto, não importa no sentido de trazer, né, para dentro um contexto europeu, um contexto estadunidense, mas que se desenvolve num contexto tipicamente, marcadamente asiático, com as suas culturas, com as suas religiões, com a sua bagagem cultural, que é imensa, sem dúvida nenhuma. A teologia asiática é, e não poderia ser diferente, uma teologia contextual, que se posiciona em detrimento das teologias universalizantes que foram criadas por Europa e Estados Unidos e que são propostas até hoje, né? Os Estados Unidos abraçam
a ideia de um destino manifesto, que era uma ideia religiosa, que se via como uma nação escolhida por Deus para levar essa religião, essa mensagem para todo mundo, ou seja, para criar colônias e para gerar domínio e exploração em todo mundo que pudesse chegar. E a teologia asiática ela não é universalizante, ela é contextualizada. Nós temos expressões tipicamente asiáticas, como a teologia Dalit, que é proposta na Índia, e sobre a qual eu vou fazer muito em breve um vídeo do Descomplica para apresentá-la para você. Tem a teologia da luta, que surge nas camadas mais populares nas Filipinas, por exemplo. E um teólogo extremamente importante para a teologia contemporânea é o nome do teólogo japonês Kosuke Koyama, que faz um livro que é uma reflexão brilhante, excepcional, em que ele faz uma aproximação entre o Monte Fuji e o Monte Sinai. O Monte Sinai, você já imagina, né? O Monte Sinai tem tudo a ver com a tradição veterotestamentária, a tradição de Moisés recebendo as tábuas da lei, a lei e a religiosidade que é desenvolvida a partir dessas tábuas, a partir dessa tradição do Sinai, mas ele lida também com o Monte Fuji. O que é o Monte Fuji? O Monte Fuji é considerado um monte simbólico do Japão, um monte símbolo da cultura japonesa, por vezes considerado até um monte sagrado para a cultura do Japão, né? E o Kosuke Koyama, ele propõe nesse livro um diálogo entre essas realidades, entre a fé bíblica, a fé vétero e neotestamentária, mas em diálogo e em conexão com a cultura típica do Japão, com a cultura específica do Japão, com o que há de mais simbólico na civilização e na sociedade japonesa, né? E também surge, por exemplo, para a gente citar um outro movimento, a chamada teologia Minjung, que surge na Coreia, mais especificamente na Coreia do Sul, e que parte da lamentação dessa divisão da Península Coreana, uma divisão artificial entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Para os coreanos, seja do Norte, seja do Sul, não existe essa designação em Coreia do Sul, Coreia do Norte. Isso é uma artificialidade ocidental que é gerado nessa região com a Guerra da Coreia, ali em meados do século XX, né? Em que um lado é influenciado pelo socialismo, o outro lado influenciado pelo capitalismo, e os Estados Unidos, para não perder aquela guerra como perderam no Vietnã também, que faz parte da Ásia, ele estabelece uma linha divisória que marca a separação da Península Coreana, militariza a parte ao sul dessa península e tem a parte do norte como sua inimiga. E até hoje, a Coreia do Sul, a chamada República da Coreia, que nós conhecemos como Coreia do Sul, é extremamente militarizada pelos Estados Unidos, que são os verdadeiros culpados de não haver uma unificação da Península Coreana, que é um desejo da República Popular da Coreia, Coreia do Norte, do povo da Coreia do Norte, da liderança da Coreia do Norte, e é um desejo também da República da Coreia do Sul, das lideranças e do povo, majoritariamente do povo da Coreia do Sul, né? A teologia Minjung, ela surge como uma teologia do povo da Coreia do Sul, porque até os anos 70, até os anos 80, a Coreia do Sul não era a potência econômica, tecnológica que ela é hoje. E até hoje, inclusive, quem viu o filme Parasita, né, e outros filmes coreanos, vê também a denúncia das desigualdades sociais que há na Coreia do Sul. Mesmo sendo um país rico, um país pequeno e rico, há pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, que vivem na miséria absoluta, né, que são excluídas por aquele sistema. Esses filmes denunciam isso de uma maneira muito nítida. E até os anos 70, 80, a coisa era muito pior. Não havia leis trabalhistas, ou essas leis eram constantemente desrespeitadas.
as pessoas eram exploradas, tinham subempregos, as pessoas não tinham um salário condizente com aquilo que elas faziam. E há um símbolo dessa luta por justiça social quando um coreano chamado Jeon Tae-il, ele incendiou a si próprio como um protesto em defesa das leis trabalhistas da Coreia, que estavam sendo vilipendiadas constantemente, e o povo trabalhador trabalhando de modo exploratório e sem conseguir sobrevivência de modo digno. E há esse símbolo que é marcante na luta pelos direitos trabalhistas na Coreia, e a partir de então muita coisa é feita, muita coisa é mudada, e a teologia também é pensada e lutada a partir dessa realidade. E um nome extremamente importante da teologia Minjung, que é uma teóloga metodista chamada Park Sun-kyung, ela defende, inclusive, a reunificação com a Coreia, a chamada Coreia do Norte, né? Na Ásia também nós temos outros nomes importantes, como o teólogo D.T. Niles, que já é falecido, que viveu no Sri Lanka e foi um dos porta-vozes do Conselho Mundial de Igrejas em 1948. Foi ele a pregação que estreava as relações ecumênicas no Conselho Mundial de Igrejas de 1948. Enfim, isso é só uma amostra, né, muito resumida de uma cultura espetacular que há na Ásia e também de uma teologia pulsante, reflexiva, contextual, que é produzida naquele continente e a qual nós não podemos desprezar em hipótese nenhuma. Se você gostou, deixe seu like. Aproveite para assistir um vídeo que eu fiz há algum tempo com o título 5 Teólogos Asiáticos, que eu cito outros nomes também. E se você quiser, a gente pode fazer um vídeo como esse, falando da teologia africana. É só escrever aqui nos comentários, teologia africana, que se a gente passar de pelo menos 20 comentários, aí eu gravo um vídeo, tá bom? Deixe seu like, compartilhe esse conteúdo e me aguarde, porque em breve a gente volta aqui com mais café, com mais teologia e com a sua presença, é claro. Até lá.